Estamos aqui aguardando para nós iniciarmos aqui a nossa live de hoje, bastante interessante. Homoafetividade e neurociência. Olá, Tiago, seja bem-vindo. Estamos aqui aguardando um minutinho, esperando o Dr. Cris. Bia, bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Nós vamos conversar hoje sobre esse tema bastante interessante a respeito de homoafetividade e a neurociência. Eu acho isso bastante interessante. Eu penso que quanto mais nós tentarmos entender tudo isso, é melhor. Conversar com profissionais da área. Eu penso que precisaríamos de mais pesquisas, né? Mari, beijo. Keila, beijo. Obrigada por estar aqui. Muito bom. Carize, beijo. Muito bom. Muito bom ver todos vocês aqui. Tia Laila, que linda. Saudade de você, minha linda. Então, a gente precisa entender, né, tudo isso. E o Dr. Cris, eu acho ele excelente, ele é um estudioso, ele é um neurocientista, tem doutorado nessa área, né, neurologista. Ele trabalha como neurologista, acho que 2 hospitais em Fortaleza, e ele é um grande estudioso, o Dr. Cris, esperando ele entrar aqui para a gente já fazer a chamada dele, né? Muito bom. Gisliane, muito bom. Dr. Christian, já vou lhe chamar. Vamos aí. Deixa eu lhe encontrar aqui para fazer a chamada, para lhe convidar. Deixa eu ver se eu lhe encontro. Ok. Vamos aqui verificar. Eu vou lhe procurar aqui. Aqui, ok. Fazendo aí. Está com a gente, Dr. Cris? Eu lhe admiro muito, muito no seu trabalho. Ai, que bom, tá dando certo. Muito bom. Essa live, ela já está prometida há muito tempo, né? É isso mesmo. São meses de espera. Verdade, verdade. Muito tempo, ansiosa aí por nosso bate-papo. Nós já temos aí vários convidados, inclusive meu maridinho, que está viajando nesse momento, mas conseguiu aí conectar com a gente. Opa, eu estava que aqui bom, falando, eu estava aqui falando para os nossos queridos convidados o quanto eu admiro o teu trabalho. E ainda há pouco a gente bateu um papinho e a gente falou alguma coisa do tipo, nosso raciocínio é muito afinado, né? Quando você fala uma coisa, eu falo, nossa, eureka, é isso mesmo. E às vezes quando eu falo alguma coisa, você fala, é por aí. Então a gente, né, tem aí uma afinidade. Beijo, meu bem. Fábio, seja bem-vindo. Rê! A Rê é a esposa do Dr. Cris. Isso. Ela é a doutora Renata. Muito bom. Nós temos aí um tempo para a gente conversar hoje. Eu penso que seja um tema extremamente importante, porque nós precisamos compreender cada vez mais para a gente ter atitudes assertivas. Sabe o que acontece? Há uns 10 anos atrás, quando eu dava aula de psicologia, eu afirmava, naquela época, para meus alunos, o seguinte, eu dizia, gente, eu nunca atendi, na época a gente falava homossexual, né? Eu nunca atendi um homossexual que não tenha sido abusado sexualmente na infância. Isso era real. Naquela época, eu nunca havia atendido uma pessoa homoafetiva que não havia sido abusada sexualmente na infância. Mas essa fala, Dr. Cris, para hoje, ela já não seria real. Hoje eu já atendo e
a gente percebe uma série de variantes. É muito difícil nós pensarmos a respeito e pensar em fechar uma ideia a respeito dessa questão. Eu me lembro de um garoto que eu atendi há uns 4 anos atrás, e ele me disse, eu sou homossexual. E eu disse para ele, o que fez com que você chegasse a essa conclusão? Então ele disse, olha, na escola eu era muito excluído. Depois as minhas amigas chegaram e falaram, você é homossexual na época? E aí eu disse, ele contando, né? Eu disse sim, eu acho que sou. A partir daquele momento, eu recebi um acolhimento tão grande por parte das minhas amigas e por parte dos meninos também, que eu gostei dessa ideia. E eu agora não quero abrir mão disso, porque eu não quero sair dessa condição de tão querido na sala de aula por todos. Mas isso não tinha absolutamente nada a ver com uma identificação real, mas com um papel que ele estava tentando assumir para obter um espaço. Então, pensando nesse aspecto e em muitos outros, a complexidade é muito grande. E se nós pensarmos também como cristãos, né? Eu sou cristã, você, Dr. Cris, é cristão. Nós temos a Bíblia como nosso parâmetro da verdade. Infelizmente, muitas vezes a Bíblia ela é usada de forma errada para machucar as pessoas e não para acolher. Então é extremamente preocupante hoje a pessoa homoafetiva no aspecto do acolhimento, da compreensão de quem é essa pessoa e como ele precisa ser acolhido. E então eu penso que seja muito interessante nós conversarmos a respeito desse assunto e tentar compreender um pouco melhor a respeito, a princípio, do desenvolvimento humano, né? Uma questão como essa, por exemplo. E aí agora eu gostaria de ouvir sua fala, mas eu estou vendo aqui que a minha bateria está acabando, eu só vou pegar, vou ligar, enquanto isso você já vai falando aí, eu estarei te ouvindo. Tá bom. Tá bom? Um minutinho, pode ir falando. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, uma alegria muito grande. Assim que a Sandra fez esse convite, eu topei de imediato, porque, como ela mesma já falou, não só a gente tem ideias muito sincronizadas, mas as áreas de estudo de ambos, elas são um pouco complementares, né? Eu sempre, quando me chamam para falar sobre isso, eu sinto falta do lado psicológico, né? E então, assim, numa conversa como essa, eu acho que a gente vai poder ter uma conversa bem aberta e eu não vou dizer que a gente possa esgotar o assunto, mas que a gente vai poder ter uma visão bem ampla desse assunto. A primeira coisa que a gente precisa pensar é por que a gente está fazendo essa live, né? Por que você está participando disso? Se você veio assim, está começando a assistir essa live para tentar agredir alguém ou para tentar jogar algo na cara de alguém, acho que você pode buscar outra live, assim, outra coisa, porque não é esse o objetivo que a gente está aqui. A gente está aqui para falar sobre evidência, sobre aspectos científicos, aspectos de vivência, e que a gente pode aqui abrir uma discussão e de repente, como em poucas vezes, uma discussão aberta, uma discussão franca, mas ao mesmo tempo uma discussão que tenha um critério científico, porque o que eu noto, eu que tenho uma formação acadêmica e a Sandra também tem, o que eu noto é que existe muito achismo e existe muita mistura, né, de conceitos científicos com agendas políticas, né? Então, vamos deixar um pouquinho a agenda política de lado, vamos deixar um pouquinho o que a cultura pura e simples está tentando ditar, e vamos voltar um pouquinho
para o que deve, para um pouco de comunicação científica, para ver um pouquinho o que a ciência pode nos falar, né? E a Sandra puxou um assunto que eu acho que é bem pertinente, que é a gente entender, do ponto de vista biológico, como é que se forma essa, cientificamente falando e biologicamente, fisiologicamente falando, como é que se forma o nosso cérebro. E por que que isso é importante no nosso contexto? Porque existem evidências inesgotáveis aí de que o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. Não em termos de qualidade, do ponto de vista de um ser melhor do que o outro, mas do ponto de vista de existem áreas no cérebro que são que têm uma atividade maior, uma função diferente no homem do que da mulher. Eu sempre pego um exemplo meio... Eu vou ter que trocar esse exemplo, mas é porque acaba sendo um exemplo assim, bem estereotipado e engraçado, porque é que a gente pega. Na maioria das pessoas, a região da fala, ela fica bem aqui assim, ó, tá? A gente pega o lobo frontal, vem descendo aqui, a região opercular. Ela fica mais ou menos por aqui do lado esquerdo. Eu não sei se no vídeo parece ser do lado esquerdo. Eu acho que fica invertido, que é do lado direito. Mas eu estou na minha mão aqui é o lado esquerdo, que é até o relógio da aliança. E a área da fala, na mulher, ela tem muito mais conexões do que no homem. E isso, é observável isso. A mulher, ela é muito mais comunicativa do que o homem, normalmente, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela pensa falando, né? A mulher, ela não, parece que ela não pensou direito numa coisa enquanto ela não verbalizou aquilo, né? Exatamente. Então, a mulher, ela é muito da comunicação, né? Então, isso daí eu acho que é um bom exemplo. Isso daí, se você me falar assim, mas Christian, isso tem exceções? Tem exceções, mas na ciência, a exceção, ela não invalida, né? Existe até a frase, né, que a exceção confirma a regra, né? A Rê está falando aqui, a Rê Bruno Chimenez é minha esposa, ela está falando, e como? E tá rindo aqui. É verdade. Por falar em esposa e esposa, meu abração pro Edu, tô com saudade de você, Edu. Um abraço bem apertado aí, tá certo? Vamos ver se a gente dá um jeito de se ver aí. E voltando então... Aqui, eu quero mandar um abraço aqui para a Aninha, para a Marli, para a Gi, que entraram aí agora. Beijo para vocês. Saudades, Marli. Legal, Cris. Então, e o que acontece? Então, assim, a exceção, ela confirma a regra, ela não invalida. Então, você vai encontrar homens mais comunicativos que certas mulheres? Vai. Mas isso não significa, de forma alguma, que eu estou invalidando essa característica do cérebro masculino e do cérebro feminino. Tá certo? Quando você faz um estudo desse, você não faz um estudo desse pegando um cérebro, nem 2 cérebros, nem 3 cérebros. Para você ter uma validação de uma pesquisa dessa, você tem que ter um número suficiente de cérebros, onde o N que a gente chama, né, a quantidade, ela possa, na hora que você encontrar as diferenças, ela possa ela possa demonstrar que essa diferença ela é significativa estatisticamente falando. Então você não precisa ter uma unanimidade, mas que ela tenha uma significância estatística. Então, só esclarecendo, porque pode alguém de repente pensar, nossa, mas fulano de tal fala pelos cotovelos. Tal. Eu conheço vários homens que falam pelos cotovelos, né? Mas como eu falei... E algumas mulheres mais caladas. Mais caladas, exatamente. Mas isso não é o meu caso, mas existem. Mas a tiazinha, que você conhece bem, Sandra, a tiazinha é caladona. Sim, sempre foi. Calada. Pronto, ela é na dela e tudo mais, caladona e tal, e tá lá, enfim. Mas isso não invalida. Tá? Então, assim, o cérebro masculino, ele é diferente, isso não é algo discutível. O Ei que está levantando a mão, eu não sei se é para dar um oi, para dizer que está presente, ou porque ele fala muito. Ele fala muito também. Então... Eu acho. Então, assim, essas diferenças, eu estou falando por quê? Porque, vamos lá, essas diferenças, se elas existem, elas se formaram em algum momento. O cérebro masculino, em algum momento, ele foi ficando diferente do cérebro feminino. Né? Os dois foram
ficando diferente. E que momento é esse? O nosso cérebro ele é Perfeito. plástico, ele muda constantemente, mas essa plasticidade ela tem um limite. E essa distinção da diferença do cérebro, ela não é toda ela ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma parte do cérebro ela se diferencia mais, um se distancia do outro, digamos assim, em relação a sexo masculino, feminino, numa época, outra noutra época, outra noutra época, né? E quando a gente fala, por exemplo, da parte da sexualidade, é numa época. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu falo de sexualidade, é da afetividade, do erotismo, da atração sexual. Quando eu falo, por exemplo, da identificação do corpo, por exemplo, é outro. Então, a gente tem que entender que, apesar de serem tempos diferentes, a maior parte dessa diferenciação é intrauterina, né? Eu estou falando da parte puramente de formação do cérebro, tá? Então, Perfeito, o que acontece? E o que causa essa diferenciação? São os hormônios. Todos nós, Então, homens peraí. A princípio, Cris, então é tudo igual. Sim. Depois, a questão hormonal é que irá nortear. Exato. Se esse bebê nascerá com os órgãos genitais masculinos ou femininos. Isso. Ainda no período ali de gestação, é o hormônio que irá dar esse norte. Exato. Não é nem a genética, viu, Sandra? É o hormônio. Por quê? Não é nem a genética, porque é o hormônio purinho. Exato. Por quê? Porque existem certas doenças que, por exemplo, quando eu falo não é a genética, porque a gente já estudou, a maioria aqui sabe que o homem, nos cromossomos sexuais, ele é XY e a mulher é XX. Então, mas se uma pessoa tem... eu acho que eu tenho uma figura aqui disso, eu não sei se eu sei compartilhar a figura aqui, não sei. Mas, enfim, existe uma... existem certos distúrbios que, assim, o homem, ele é XY, né, como do ponto de vista esperado, digamos assim, mas ele tem uma disfunção que as células dele não são, elas não conseguem perceber a ação do hormônio masculino, que é os androgênicos, né, em geral. E o que acontece, então? Ele tem até o hormônio, mas a célula dele não reconhece o hormônio. Esse cérebro desse cara, ele se desenvolve como um cérebro feminino, né? Então, isso é só para dar um exemplo, tá? Como o hormônio é importante. Então, é o hormônio que irá definir. A Aninha ali está perguntando, é isso, Aninha, é o hormônio que irá definir. Então, se eu pegar um espermatozoide e um óvulo, no momento em que está fecundando, por mais que eu possa examinar, eu não saberei se será uma menina ou menina. Porque dependerá do hormônio durante esse desenvolvimento. Você, assim, 99% das vezes você vai acertar. Por quê? Porque 99%, eu estou chutando o número, mas é porque a maioria das vezes o que vai acontecer? Se é XX, ela não vai ter uma produção das gônadas masculinas, que são os testículos, e consequentemente não vai ter formação de testosterona, e consequentemente não vai ter a formação nem de um cérebro masculino, nem da genitália masculina. Entendeu? Agora, se for XX, aí sim, não vai ter a formação das gônadas masculinas. E é engraçado que é curioso isso, porque para a formação do homem, você precisa necessariamente ter ação do hormônio masculino, mas para a formação da mulher, você não precisa ativamente de muita ação do hormônio feminino, né? Olha que coisa fantástica! E a Aninha acho que foi a Aninha que está perguntando, esse hormônio vem da mãe, então? Não. Esse hormônio que irá nortear, de onde ele vem? Não, é do próprio embrião. Do próprio embrião. Tá. Isso, é o próprio embrião que está produzindo isso. Ele começa a formar, como a gente estava falando, né, o XY, ele começa a formar as gônadas, né, os testículos, e os testículos começam a produzir hormônio. Tanto é que existe uma outra doença
que a menina é uma menina XX e tudo mais, ela não tem testículo, só que ela tem uma produção de hormônio masculino. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma produção de hormônio masculino muito pequenininha, numas glândulas que ficam em cima dos rins. Como ficam em cima dos rins, elas se chamam de em cima, renais. São as glândulas suprarrenais, que são elas que produzem, inclusive, a adrenalina, tal, o cortisol. Mas tem uma parte dela que produz um hormônio que ele é que é o similar à testosterona, digamos assim. Esse hormônio, inclusive, só por curiosidade, é ele que dá libido para a mulher. É ele que é responsável pela libido da mulher. E aí o que Olha acontece? Aí, meninada, a gente tem que ver se isso está funcionando bem. Então, o que acontece? Tem doenças também que o embriãozinho lá, ele tem, da mulher, ele tem uma superatividade dessas glândulas que elas começam a produzir muito hormônio masculino. E aí essa menininha, esse feto feminino, começa a ter características masculinas. Mas também, nesse caso, a gente está falando de circunstâncias extremas, porque são doenças genéticas, digamos assim, que alteram, no primeiro exemplo que eu dei, o receptor androgênico. Nesse outro exemplo que eu dei agora, por último, a glândula suprarrenal. Então, são doenças bem identificadas que são extremos, mas esses extremos são bons para a gente entender que, assim, existe por exemplo, uma pessoa pode ter um corpo completamente masculino e uma mente feminilizada. E o inverso pode acontecer. Nesse contexto. Olha como é importante saber disso, né? Como é importante saber disso. E a gente tem uma... Estava procurando aqui se não tem jeito mesmo de eu compartilhar, mas eu não encontrei, não. Mas assim... Cris, eu teria aqui uma pergunta. Fala. E no caso das pessoas que nascem com os dois sexos, nascem com o órgão masculino e nascem com o órgão feminino, que houve aí? Mário, então, assim, existem algumas circunstâncias que podem levar a isso. Uma delas é essa circunstância que eu estou te falando. Quando você tem, num feto, você tem, geneticamente, você tem uma característica, só que você tem também geneticamente alguma disfunção. E o que acontece? Você nem tem uma caracterização só de uma formação de gônadas, nem da outra. Então você tem os dois agindo. E aí quando você tem os dois agindo, não dá para você diferenciar completamente, nem para um, nem para outro. Né? Que são os hermafroditas, né? Que tem a gente chama isso de genitália ambígua, que quando nasce você não consegue reconhecer exatamente se o bebê é um menino ou uma menina, por exemplo, né? Mas esses casos, são casos que são extremos, né? Alguém está perguntando sobre epigenética aqui. A epigenética nesse contexto, né? Isso. Onde nasceu com os órgãos masculinos, por exemplo, e há uma atuação da epigenética. Existe a possibilidade da atuação da epigenética trazendo aí um lado mais feminino. Acho que essa seria a questão que ela está trazendo. Margarida, abraço para você também, aí de Portugal. Então, só para esclarecer, para tentar explicar rápido o que é epigenética, para quem não souber, a epigenética é o seguinte, é uma forma de você regular, na verdade, a ação de genes. Você pode até mudar a atividade de certos genes sem mudar a forma deles. Então você não causa uma mutação no gene, você não troca uma base nitrogenada, enfim, você não tira um pedaço do gene e põe outro. Na verdade, você só acopla uma molécula e aquele gene ele fica inativo. Então não adianta você ter um gene que está programado para agir e produzir uma determinada substância, se de repente você inativa aquele gene, e essa inativação ela não é permanente. Você pode ativar. Por quê? Porque é dependendo dessa molécula que está.
aí, tá certo? Você pode ativar e pode desativar. Isso, exatamente. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que, respondendo, né, a pergunta, a epigenética pode trabalhar aí? Eu acredito que sim, porque basta você ter ação em certos genes, ativando ou desativando, ou parcialmente ativando, parcialmente desativando, que você pode ter influências. E a gente tem que entender que, assim, eu dei esses exemplos extremos, mas esses exemplos extremos, eles são clínicos, eles são facilmente diagnosticáveis. Por quê? Porque são exemplos que são extremos. A gente está falando aqui, o tema que a gente trouxe para cá, não são desses exemplos. Eu trouxe esses exemplos só para mostrar que existe sim uma forma, digamos assim, de influência além daquilo que foi determinante, por exemplo, se uma pessoa nasceu programada para ser um menino, XY, ou programada para ser uma menina, XX. E por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo aqui. Hoje em dia, a gente não sabe onde é que a gente vai pegar, vai encontrar coisas que vão alterar o nosso, e quando eu falo nosso, estou falando de todos nós, inclusive das mulheres gestantes, vão alterar, por exemplo, o fator hormonal, o equilíbrio hormonal das pessoas. Se você pegar e digitar no Google eu estou tentando lembrar o termo aqui que é mais fácil de vocês acharem, mas vai vir já já. Eu estou tentando lembrar, mas vai vir já já. Disruptores endócrinos ou hormonais, disruptores hormonais. Você vai descobrir que existem isso, não estou falando na literatura leiga, não, estou falando na literatura acadêmica. Você vai descobrir que tem muita coisa, mas muita coisa do nosso dia a dia, alimentos, embalagens e tudo mais, que têm potencial de alterar o nosso equilíbrio hormonal. Agora imagine isso. Nossa, Cris, então isso é real. Porque eu sempre ouço isso, mas eu nunca soube realmente do quanto isso é real. Isso é muito importante. Assim, até onde eu sei, não existe nenhum estudo com relação a isso em mulheres gestantes e depois no direcionamento sexual dos seus bebês. Mas que existem estudos mostrando que sim, que existem substâncias do nosso dia a dia, embalagens, alimentos, do nosso dia a dia mesmo, assim, se você pega as coisas assim, e que alteram o nosso equilíbrio hormonal, isso é fato. Isso existem. Agora, sim, se existem tantas coisas assim, o que vai evitar, então, que uma mulher que está gestante, em um determinado período da gestação, tenha alguma influência disso? Né? E aí a gente está vendo já duas coisas, né? Que são, uma a gente já falou, que é o aspecto genético, né? Que, isto é, se eu sou programado a ser um menino ou uma menina e tudo mais, isso vai influenciar. E eu quero fazer um parênteses bem grande aqui. A influência disso, quando a gente vai falar de homoafetividade, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Por quê? Não existe na literatura nenhum gene que foi identificado como sendo relacionado diretamente à homoafetividade. Eu vou repetir aqui. Não existe o gene gay. E eu não estou batizando esse gene, porque esse gene gay foi a própria literatura, a literatura científica que deu esse nome. Não estou falando isso pejorativamente, não. É como eles falaram. Gay gene. Gene gay. Entendi. Não existe. Não existe. Doutor César, exatamente. Muito bom aí o que você escreveu. Opa, doutor César. Um grande abraço. Então, assim, a gente... primeiro aspecto, então, não existe ainda, eu falar assim, não, fulano ele é um gay, ele é um homossexual, ele é um bissexual, sei lá, porque ele tem um gene que fez ele ser assim. Isso. Se existir, não descobriram ainda. Se existe, eu não posso falar, nem ninguém no mundo pode falar com
fundamento científico. Existem uns caras, uns pesquisadores que falam, teve um cara que teve uma época aí, há uns, não sei, uns 5, 6 anos atrás, aliás, até hoje eu acho que ele pesquisa ainda isso, que ele afirmou e tudo mais, só que não conseguiram reproduzir o estudo dele, enfim, ainda ficou. Não há uma prova científica. Não existe. Não existe até hoje. Então a gente já está vendo duas coisas aí, né? Que o aspecto genético, se existir, ele não é determinante. O aspecto ambiental, do ponto de vista durante a gestação, ele pode influenciar. Né? A gente já viu isso que pode influenciar. Isso eu acho de extrema importância. Né? Eu acho, isso que você está falando tem uma amplitude social muito maior que a gente pode imaginar. Porque, assim, a quantidade de pessoas que entram em contato com nós psicólogos, e é muito interessante que essa procura vem muito dos pais. E a primeira pergunta que os pais fazem é: onde foi que eu errei? Então, já chega com um sentimento de culpa gigantesco do tipo: será que eu trabalhei muito e dei pouca atenção para meu filho? Será que o meu filho ficou muito tempo na companhia da minha esposa e da tia? Né? Então, uma das coisas mais difíceis e mais pesadas que eu consigo perceber na interação com essas pessoas é a culpa, é a dor dessa culpa. E é muito legal tudo que você está trazendo, porque nós conseguimos abrir um pouco mais a mente e verificar a amplitude de tudo isso. Não se trata da culpa de alguém. É muito complexo para você falar: olha, é culpa do pai que foi embora e deixou a criança só com a mãe, a avó e a tia. Não é tão simples assim tudo isso, né? Quando a gente começa a ver essas questões. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu fui criado numa casa com, acho que eram 6 ou 7 mulheres. E só durante um período curto da minha criação que tinha um homem que era um tio meu. Né? Se eu fosse homossexual, todo mundo ia dizer que foi por causa disso. Não era, Sandra? Provavelmente não iam falar disso. Ah, não, porque... Provavelmente. São respostas muito simplistas, exatamente. Né? Provavelmente falariam. Como eu não sou, as pessoas falam assim: ah, não, é porque se você tinha esse tio e tudo mais tal. Então a tendência das pessoas é exatamente isso que você falou, Sandra. Simplificar demais. E o que acontece? O que acontece? Ah, deixa eu ver quem foi que perguntou, e eu achei fantástica a pergunta. Pronto, foi a Aninha. Que você fala: Aninha, eu acho que você conhece quem é. Mas ela escreveu assim: mas tem alguma explicação que fundamente a homoafetividade? Aninha, eu vou te falar uma coisa: deve ter, mas ninguém sabe. Entendeu? Mas ninguém sabe. Ainda não sabemos. Exatamente. Por quê? Justamente por essa complexidade de fatores. São muitas coisas. Mas, doutor Cris, eu ainda acho que cada caso é um caso. Sim, mesmo que um dia a gente consiga obter resposta, mas essa resposta ela irá servir para um indivíduo. Exato. Para o indivíduo estudado. E então, se nós tivermos se nós tivermos 50 pessoas homoafetivas, é possível que cada um desses 50 tenha um motivo, um porquê e mais provável ainda, muitos motivos. A complexidade motivos, é muito grande. Né? Provavelmente eles vão ter muitos motivos. Né? O mesmo indivíduo vai ter vários motivos. Né? Então, assim, provavelmente uma outra criança que passasse pelo mesmo que eu passei, talvez tivesse se tornado alguém com uma homoafetividade e tudo mais. Eu não. Mas, assim, por quê? Foi minha genética, foi a característica das pessoas que estavam, das mulheres que estavam à minha volta. Como saber? E como dizer, ah, não, então faça o seguinte, ó, se você for... que é como a gente estava falando, a simplificação. Aí, então, você você tem medo que seu filho se torne, então reproduza o comportamento de tal família, de tal... Não é assim, né? Não é tão simples assim, nem de um lado nem de outro. Não. Nem de um lado, do ponto de vista de, como a gente está falando aqui, de simplificar e dizer assim, olha,
poxa, meu filho é homossexual e eu vou... Isso aí, eu acho que aconteceu isso por causa daquilo e daquilo outro. Eu acho, assim, Uhum, uma das coisas que eu, quando eu vou discutir sobre esse assunto, às vezes eu me angustio porque eu acho que eu saio deixando mais dúvida na cabeça das pessoas do que certezas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico uhum, pensando, mas é bom isso. Porque é melhor uhum, ter dúvida do que ter certezas falsas, que é o que uhum, acontece. Hoje em dia se fala uhum, muito, as pessoas estão muito certas do que estão falando em cima de fundamentos uhum, completamente uhum, falhos, completamente uhum, frustros, que assim, uhum. eles não sabem do que estão falando. Sim, exatamente, exatamente. Cada vez a gente percebe o quanto é complexo. E ao verificar essa complexidade, eu acho que a gente chega a uma conclusão muito importante, que seria o não julgar. Como você pode julgar o que você não sabe, né? Porque eu não tenho como deliberadamente me colocar no lugar do outro e fazer um julgamento daquilo que eu desconheço completamente. E assim, a gente ainda queremos ainda um pouco de tempo para continuarmos falando a respeito dessa questão da neurociência, da neurologia, mas eu gostaria de aproveitar e já pontuar aqui rapidinho a respeito da complexidade disso tudo dentro da igreja, muitas vezes. E o que me incomoda é mais ou menos assim: se chega uma pessoa na igreja para começar a frequentar a igreja e todos sabem que aquela pessoa ele é um alcoolista, por exemplo, há um amor, há uma paciência com aquela pessoa e ele pode ficar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? Estudando, estando ali e ele é acolhido. Ah, ele tem um vício. Mas às vezes eu não percebo isso acontecer quando chega uma pessoa homoafetiva. Parece que ele precisa deixar de ser homoafetivo para depois entrar e ser amado e ser aceito. E isso me dói muito o coração. Não significa que a gente tenha uma ideia completamente liberal, mas nós precisamos compreender que precisamos amar incondicionalmente e esta decisão ela é único e exclusivamente da pessoa. Porque a complexidade é muito grande. E eu não, por mais que eu queira, eu não saberei. Então, essa é uma questão que eu acho que é tão íntima, que é entre o indivíduo e Deus. Cabe o indivíduo e Deus. E nós precisamos aprender a amar e não colocar um limite nesse amor, e não colocar um limite de tempo nesse amor. Eu vou te suportar por tanto tempo até que você mude. E isso às vezes pode acontecer dentro de casa também. Aquele pai, aquela mãe que idealizou o filho casado e ter netinhos, ou a filha casada, engravidar, e de repente não é nada disso, e precisa sofrer o luto desse filho imaginário, e agora lidar com esse filho real, que é uma filha que é homoafetiva e não irá engravidar, às vezes esse amor ele é condicional, ele é dentro de um tempo. Não, eu vou suportar até que ela mude. Mas como assim? Né? Dentro dessa complexidade toda, como é difícil lidar com isso. Então eu acho que essa discussão ela precisa estar cada vez mais presente entre nós profissionais e muito dentro da igreja entre pastores, para compreender, para a gente aprender a lidar, no mínimo, sem fazer com que a outra pessoa sofra, né? No mínimo, dentro de uma ação de amor. É porque hoje em dia a gente não encontra tantos
tantas pessoas que lutam. Você vê as pessoas lutando em várias frentes por igualdade de direitos no trabalho, mas é estranho porque essas pessoas elas têm medo de irem para uma igreja cristã. Sim. A gente Sim. encontra pessoas que lutam com a droga indo para a igreja. Pessoas que lutam com álcool indo para a igreja. Eles não têm medo de ir. Mas um homossexual ele tem. Ele tem medo de ir. Isto. E aí eu pergunto, um alcoolista não tem medo de entrar numa igreja, mas um homoafetivo tem medo. Porque quando ele chega na porta, o olhar já é diferenciado. Exatamente. E assim, eu acho que se a gente for olhar bem, quem tem que mudar primeiro? São eles ou somos nós? Eles que têm que deixar de sentir medo e ir para a igreja, e aí a gente vai mudar? Ou será que a gente tem que mudar antes? E se a gente vai mudar antes, o que a gente vai fazer para provar que estamos diferentes? Porque eu me pergunto, será que o id que Jesus deixou, né? Id, né? Será que esse id, isto é, ir e levar o evangelho, é só para as pessoas que já estão prontas? Não. Ele veio salvar os pecadores, não foram os justos, os santos. Então a gente tem que ir também para os homoafetivos também. A gente tem que ir onde eles estão para pregar o evangelho para eles também. Agora, salvo algumas exceções, não é o que a gente vê, né? Os nossos trabalhos evangelísticos, eles frequentam muitos lugares, mas, salvo algumas exceções, a gente não tem um trabalho específico para isso. A gente, dentro da nossa igreja, do nosso trabalho missionário, existe uma marginalização. Existe sim. O pastor Fábio está colocando que em São Paulo está havendo agora um ministério específico que está dialogando a respeito dessa questão e tentando se aproximar e desenvolver um trabalho. Parabéns aí para vocês. Eu acho que isso é necessário, né? Sim, agora, sim. Dentro deste contexto da neurologia, do qual nós estávamos falando ainda há pouco, existe sim a probabilidade do indivíduo, por alguma questão, não ser uma escolha dele esse desejo homoafetivo, né? Agora, a grande questão é entre esse indivíduo e Deus e o que ele vai fazer com isso. Mas isso cabe exclusivamente a ele. Né? E Sandra, a gente não pode esquecer... Como ele irá lidar com isso? E a gente não pode esquecer que a sexualidade ela não acaba quando o bebê nasce, né? Quando ele saiu do ventre materno. Então, existe aí, depois ainda que aconteceu tudo isso, significa ainda que ainda... Eu costumo dizer que o terapeuta, ele é um neurocirurgião. Por quê? Porque como os nossos comportamentos e praticamente tudo que fazemos, eles estão relacionados a conexões cerebrais, a sinapses, quando um terapeuta, a palavra talvez não seja essa, mas ele facilita, eu ia falar induz, mas não, ele facilita a formação de outras conexões, fazendo a pessoa pensar em coisas que ela não pensava antes, ele tá transformando o cérebro da pessoa, né? Então... Fisicamente, muitas vezes. Isso, não, e é fisicamente. O nosso cérebro ele não é uma coisa etérea, né? Então, assim, se você muda o pensamento, significa que houve uma mudança estrutural, por microscópica que seja, mas houve, né? E quanto maior é a mudança, mais é uma mudança até macroscópica, né? Eu só quero complementar uma coisa que eu estou vendo aqui, justamente falando desse ministério que existe em São Paulo, está realmente de parabéns, só que a gente não pode nos acomodar, nós não podemos nos acomodar, tipo assim, não, tem um ministério, mesmo as pessoas de São Paulo não podem se acomodar dizendo, não, tem um ministério ali, eu vou...
Não, isso aí Uhum, tem que ser uma uhum. coisa, é excelente que haja isso, que tem que começar de alguma forma, mas nós temos Muito que bem começar colocado. na nossa comunidade, nas nossas igrejas. Se você é Na nossa difícil você cabeça. exatamente, se é difícil você transformar a Em tua nossa igreja como um cabeça. todo, transforme o seu pequeno grupo, a sua classe de escola sabatina, a Uhum, sua família, a sua cabeça e assim. E daí uhum, a gente tem que começar, porque uhum, essa é uhum, muito difícil às vezes para a gente. Vocês já pararam para pensar porque é tão uhum. fácil, é tão difícil para um juiz dar uma sentença grande para um crime de colarinho branco? E é tão fácil dar uma sentença grande para um outro tipo de crime, como assassinato, e mesmo que às vezes o crime de colarinho branco mate mais até do que um assassinato, né? Por exemplo, uma pessoa que desvia 1 milhão da saúde, quantas pessoas ela não matou, né? Ao tirar um Uhum, milhão de uhum. reais da saúde. Matou muito mais do que alguém que matou uma pessoa, mas por que é difícil? Porque o juiz, quando ele olha para alguém de colarinho branco, aquela pessoa está vestida que nem ele fala a mesma língua que ele tem a mesma formação que ele, então ele olha para Perfeito. aquela pessoa, ele sente empatia por ela, e aí ele consegue muito facilmente se colocar no lugar daquela pessoa e ter misericórdia, digamos assim, por aquela pessoa, né? Uhum, uhum. Para a gente é difícil, é muito mais fácil você ser empático, você sentir empatia por alguém que é adúltero. Não estou chamando ninguém aqui de adúltero, não é isso. Isto, Mas é muito mais isto. fácil você sentir empatia. Por quê? Porque é muito mais fácil você entender alguém que sente Perfeito. atração por alguém que não seja a própria mulher, porque você já sentiu, do que ter empatia por alguém que sente atração por alguém do mesmo sexo, porque você nunca sentiu isso. Então, aí o que acontece? Você Perfeitamente. não consegue sentir a Perfeitamente. empatia, o que você faz? Você tem medo, você se distancia, você julga com maior facilidade, né? Uhum, uhum. A Evelise escreveu ali alguma coisa interessante a respeito de todos somos iguais perante Deus. Exatamente, exatamente. E Somos. sim, Uhum, sim. Além do que, e a gente também tem que tomar muito cuidado, viu, Sandra? uhum, Porque, como eu falei, né, existe uma agenda que, uhum, eu não vou dizer que é um complô organizado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, não. Eu acho que uhum, é uma questão de oportunidade, enfim. Mas essa uhum, agenda, ela não está trazendo benefício para ninguém, sabe? A não ser para alguns que lucram do uhum. ponto de vista político e financeiro com isso. Que Certo. criar uma confusão. Uma Uhum, confusão, e eu falo disso trazendo de novo o aspecto científico, a baila. Vou trazer de novo esse uhum, aspecto aqui que a gente está falando. Por uhum, exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? uhum, Recentemente me confrontaram dizendo que sexo é uma coisa e gênero é outra, né? uhum, E eu fiz uma pergunta. Eu lancei essa pergunta assim, tá? Quem uhum, disse? Né? Quem uhum, disse? Por que eu disse isso, né? Porque a gente tem que entender, pelo menos eu, toda vez que alguém me fala uma coisa, eu fico pensando, esse é um problema que eu tenho aqui. Toda vez que alguém me fala uma coisa, eu fico uhum. pensando como isso funciona no cérebro, né? Tá. E, Uhum, e eu fico pensando assim, tá, é muito difícil para que eu entenda como no cérebro da gente eu vou encarar de uma forma completamente separada as duas coisas, a não ser que eu uhum, ache que haja uma disfunção. Por quê? Porque eu olho para a uhum, natureza dessa forma. uhum. Ok. E se eu for olhar para a natureza, eu vou olhar também para a Bíblia e vou encontrar eco nisso. Mas do que eu estou falando? Vamos lá. Imagina o seguinte:
Imagina que eu nasci, tô aqui com corpo de homem, eu tenho barba, careca, Uhum. voz grossa, tá Uhum. certo? E eu tô aqui e eu... Não, peraí, eu não me sinto um homem, eu me sinto uma mulher. Isso é gênero, Uhum. não é sexo, não é isso? Pelo que eu entendo da... Eu não estou falando Na para fala. quem eu sinto, com quem eu sinto atração. Eu estou falando sobre como eu me Uhum. vejo. Então isso é gênero, né? Sim, Porque eles separam as duas sim. coisas, Uhum. tá? Uhum. Vamos lá. Como é que eu posso achar que eu ver que eu sou uma coisa diferente do que eu sou, é uma coisa que não vai me fazer mal? Uhum. Uhum. Do ponto de vista psicológico, Sandra, tem alguma forma Uhum. de ser, de fazer bem, Uhum. você não se aceitar? É Tá, muito complexo isso. tá entendendo o que eu quero O dizer? não se aceitar está no conflito. Tá Uhum. entendendo? E aí que tá. Uhum. E eu No não tô campo do falando assim, conflito. e eu não tô falando, note bem, eu não tô julgando isso, eu não tô falando assim, olha, essa pessoa Uhum. não, ela é isso ou aquilo, não é nesse sentido que eu tô falando. Sim, Eu sim, tô sim. justamente me colocando no lugar dela. Imagina Uhum. como isso não é conflitante. Eu Como é viver sofrido. como é sofrido Uhum. exatamente. Imagina Como todas é as vezes sofrido. que eu olho no espelho e eu não consigo me identificar com aquilo. Tá entendendo? Uhum. Eu não Uhum. querer ter Uhum. barba, eu querer ter um cabelo, eu querer ter uma voz diferente, eu Uhum. querer ter as mamas. Uhum. Tá É entendendo? sofrido. Tá entendendo? Sim, E como sim, é... é sofrido. Agora, e de repente eu vou olhar para essa pessoa e vou julgar essa pessoa? Agora imagina que eu tô Uhum. aqui. Agora, e ao Uhum. mesmo tempo, Sandra, aí entra o que eu vou falar, entra a minha crítica, não à própria pessoa, mas ao que Uhum. como se trata esse assunto. É as pessoas Isso. acharem que isso é absolutamente normal. Sim, É com isso que eu não sim, concordo. As pessoas sim. dizem hoje que isso é Perfeito. normal. É Por quê? com o olhar externo que se organiza hoje. E muitas vezes nem percebendo o sofrimento interno desta pessoa, Exatamente. Por não quê? acolhendo esse sofrimento. Exato, esse é o problema. Porque no Uhum. lugar de você Uhum. reconhecer que existe um sofrimento, o que é que eles fazem? É a mesma coisa que você falar assim, não, eu tô com Uhum. uma dor no braço. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos amputar o braço. E é o que hoje se Uhum. faz. Então, se eu não, Uhum. sei lá, não tenho cabelo, então vamos fazer um implante. Se eu tenho voz fina, grossa, vamos dar hormônio para afinar a tua voz. Se você tem barba, vamos fazer uma depilação e tudo mais para tirar essa barba. Se você Uhum. tem genitália, vamos fazer uma cirurgia mutilante que vai mudar isso. Vamos botar prótese em Uhum. você. Só que ninguém percebe o quanto isso é do ponto de vista. E olha, não estou falando mais do aspecto psicológico, estou falando do ponto de vista fisiológico. Uhum. Eu não Uhum. consigo encontrar fisiologicamente Um equilíbrio. um Uhum. equilíbrio, exatamente, uma Um explicação equilíbrio. fisiológica. Isso é, olha, isso aí é natural. Uhum. Eu não consigo então Uhum. encontrar na minha, no meu conhecimento neurofisiológico dizer Uhum. que isso aqui, ó, isso é natural. Na natureza, isso faz Uhum. parte da natureza. Se faz parte da natureza, eu Uhum. não precisaria de uma cirurgia para transformar. Eu não precisaria de Uhum. tecnologia Uhum. para resolver. Eu teria um mecanismo natural Uhum. para fazer isso. Se eu não tenho um Natural, mecanismo natural para natural. fazer isso, é antinatural. Perfeito, perfeito. Olha aqui a fala, né? Muitos entram em conflito e vem aí, às vezes, até uma depressão. E culpando a Deus, inclusive. Uhum. Então, assim, como eu quero voltar e deixar bem claro isso. Eu não estou Uhum. falando que quem está nessa situação, Uhum. eu não estou falando que essa Uhum. pessoa ela é Quem está nessa culpada por vivência. isso, que ela é Uhum. culpada por isso, por se sentir assim. Não. Eu só estou Uhum. falando que essas pessoas elas estão Uhum. sendo vítimas de uma ideia, de uma filosofia Isto, de que isso é natural. isto, E eu isto. estudo ciências naturais. Isso não pode ser natural, porque, eu vou repetir, a partir do momento que você precisa de medicina e de tecnologia para resolver uma coisa, não pode ser natural.
Não pode. Perfeitamente. Perfeitamente. O nosso tempo já está quase acabando, nós temos agora só uns 5 minutinhos, porque eu gosto de terminar antes que a live caia, para eu conseguir salvar. Tudo isso é extremamente importante. Então, eu gostaria de nós... aliás, eu gostaria de ter mais 1 hora para conversar a respeito desse assunto, porque é tanta coisa que eu ainda gostaria de elencar aqui, mas o tempo não permite. Mas gostaria de já começar a fechar e ele ouvir também a respeito dessa questão, que a complexidade é muito grande. Por isso precisa, antes de mais nada, haver o respeito. O amor, ele precisa ser incondicional. Porque eu não fico na porta de uma igreja discriminando alcoolistas. Porque eu vou fazer isso com um homoafetivo. Nós não podemos fazer algo desse tipo. Nós não podemos dar tempo para outra pessoa, porque isso é entre ela e Deus, não cabe a nós, né? A questão do julgamento, ela é extremamente cruel, porque a complexidade é gigantesca. Somente aquela pessoa que está naquela vivência para saber o que ela passa e como ela deseja ser respeitada, como ela percebe. Então, essa é uma outra questão muito importante. E um outro aspecto que eu gostaria de deixar muito bem sinalizado é a questão da culpa, né? Que a gente falou e eu gostaria de repetir. Os pais procuram onde foi que eu errei, onde está a minha culpa. Nesta complexidade toda, nós precisamos parar com a ideia de culpa e compreender que as coisas acontecem de uma forma multifatorial e ainda não temos propriedade a respeito disso. Né? Perfeito. E eu gostaria de te ouvir aí finalizando. Nós temos aí uns 3 minutinhos para finalizar. Gente, muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Beijo. Seria muito bom poder ler tudo o que vocês escreveram, mas eu quero aí ouvir o Dr. Cris finalizando aí esse bate-papo que passou tão rapidinho. Eu acho que assim, a gente tem todos nós, temos tantos problemas, tantas questões sem resposta, nós mesmos, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos de... O Wake falou assim, que não existe cura gay. Não existe cura para nada, assim, do ponto de vista... Deixa eu corrigir isso, vai. Só existe uma cura universal, que é a cura do pecado, e que a gente não vai alcançar ainda sem a volta de Jesus, entendeu? Então todos nós vamos sofrer sempre nessa vida por vários motivos. Né? Eu carrego as minhas lutas, as minhas tantas coisas, a Sandra carrega as dela, e enfim, todos nós carregamos. O que nós precisamos é justamente de empatia. Nós precisamos de várias pessoas que sofrem e que reconhecem o seu sofrimento e se juntar todo mundo e falar assim, poxa, a gente precisa da mesma pessoa, que é Jesus Cristo. Perfeito. Por isso é que Jesus nos fala que o maior mandamento é o amor. Exato. Né? Eu acho que é uma boa coisa para a gente fechar aqui o nosso encontro de hoje. O maior mandamento é o amor. Nós não temos como julgar, temos apenas como amar. E a salvação, ela é individual, né? E o que nós podemos fazer é ajudar aos outros naquilo que podemos. Jamais julgar, amar incondicionalmente. Beijo. Querido, muito obrigada. Eu quero poder fazer mais momentos como esse com você, tá bom? Beijo. Estamos aqui. Beijão. Obrigada, tchau, tchau. Cris. Obrigada a todos vocês que estão presentes. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.